Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor para todo mundo. Que o Espírito Santo nesta manhã possa encher a sua mente, o seu coração de graça, de paz, de entendimento da palavra. Que sejam fortalecidos todos sejam fortalecidos na graça do Senhor. Gente, mais uma boa palavra. Hoje é 21 de setembro de 2021. Né? Excelente dia. Tô ajeitada na cama aqui. Um excelente dia de salvação para nós. Hoje é terça-feira, princípio aí da semana. Hoje é dia de orando com o pastor. Deus tem uma bênção para sua vida, uma bênção enorme para sua vida, para o seu coração. Que todos sejam fortalecidos realmente. Bom, vamos à palavra do Senhor. Eu convido você neste momento a abrir sua Bíblia comigo. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, capítulo 2. Como você acha o texto aí, eu quero aproveitar, mandar um abraço para a turma aí da igreja, para os irmãos aí de longe, de perto, né, dentro do bairro, os amigos que têm nos apoiado aí com uma grande palavra, com uma boa palavra. E espero que o Espírito Santo, nesta manhã, possa encher os vossos corações. A turma também da Rádio EVG Gospel. Nós estamos online estamos ao vivo neste momento, na Rádio EVG Gospel. E eu quero pedir, né, a Deus que abençoe os irmãos aí pelo apoio, né, pelo apoio que os irmãos têm nos dado aí já há bastante tempo. Nem marquei, mas acho que já está caminhando para um ano. Que a gente está aí na Rádio EVG Gospel, fizemos aí a parceria, nosso diretor José Amâncio. E um abraço aí para Carol, para Dalila, para o Douglas, para a turma aí da igreja que já está online. Não deixe de entrar no Face, fazer sua inscrição, no YouTube, fazer sua inscrição e compartilhar, tá bom? Vamos então ao texto? Nosso texto aí é Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Né? Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. A partir do versículo 6 diz o seguinte: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por despojos, mas do corpo de pecado na carne, mas pela circuncisão de Cristo. Sepultados, olha bem aqui, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitasse pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-o na cruz, despojando os principados e potestades, expôs publicamente e os triunfou em si mesmo, e deles triunfou em si mesmo. Amém. Que texto maravilhoso, que perfeito, que coisa gloriosa, né? Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Eu quero falar hoje sobre... O nosso tema, na verdade, hoje é Deus cumpriu a promessa.
Bom, se nós estamos falando de promessa, que promessa é essa? Não é? Deus cumpriu a sua promessa, Deus cumpriu a promessa. E preste bem atenção. Nosso texto aqui nos leva a Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 15. E depois nos leva também a Mateus, capítulo 4, de 1 a 10. Eu quero fazer menção disso durante esses poucos momentos que nós passamos juntos aqui. Então, preste bem atenção, Deus cumpriu a promessa. De que promessa estamos falando? De que promessa eu estou falando nesta manhã? Não é? O texto aqui, eu quero fazer, antes de eu fazer menção dele, eu quero lembrar de duas coisas. A promessa, na verdade, é a promessa de Gênesis 3,15. Olha, Deus, 4 milênios antes da crucificação de Jesus, ele fez a promessa. E o que eu achei mais interessante, quando eu li novamente Gênesis 3,15, principalmente na manhã de hoje, quando eu meditava mais uma vez no texto, né, para a gente ter esse bate-papo aqui durante o nosso culto doméstico. Olha bem, eu tenho duas versões diferentes aqui. Uma do Almeida antiga, né, a versão antiga, e tem a da Almeida atualizada, a mais recente a atualização feita aí na versão de Almeida, né, do João Ferreira de Almeida, melhor. A primeira está assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, Deus conversando com o diabo, entre a tua semente e a sua semente. Esta, ou seja, a semente da mulher, né, ferirá a sua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A versão atualizada muda um pouquinho aqui, tá mais interessante, porque na versão atualizada de Almeida tá o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Este, né, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gente, eu comecei falando aqui o seguinte, que Deus estava conversando com Satanás, com a antiga serpente, ou com a serpente, né, com o inimigo de nossas almas, com Satanás, né, aquele que foi lançado depois do pecado dele, foi lançado, né, nas densas trevas, e hoje ele está, né, nas trevas, reinando nas trevas e perturbando quem está na Terra, no planeta Terra, vivendo na desobediência. E obviamente nós estamos aí caminhando para o fim, né, caminho do arrebatamento. Então o diabo também reina sobre muitas coisas no mundo hoje. O anticristo, pelo espírito do anticristo, ele já tem reinado em muitas coisas no plano da vida, né? Uma hora a gente vai conversar mais detalhadamente sobre isso. No texto aqui, nos dois versículos que nós apresentamos de Gênesis 3,15, quando Jesus conversa com Satanás, ele tem duas coisas que nós temos que considerar aqui antes de nós prosseguirmos aqui. Na versão antiga de Almeida está: colocarei inimizade entre tu, a tua semente, né, os filhos do diabo. O diabo tem filho? Tem. Todos aqueles que não são filhos de Deus automaticamente são filhos do diabo, e isso é um negócio, né, meio dolorido, né, por assim dizer, falar, porque tem gente que fala com ele que ele não é filho de Deus, e não sendo filho de Deus automaticamente é escravo do diabo, é filho do diabo. A pessoa pode até apelar e querer bater, mas a Bíblia não deixa um outro caminho. Não existe um terceiro pai espiritual. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo, isso aí não tá. E Deus está falando aqui, olha, as duas gerações, a geração do mal, a geração perdida, do mundo perdido, vai ser inimiga, e Deus colocou inimizade. Não existe uma amizade entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Isso aí está claro. E Deus fez isso. Deus faz isso. E a sua semente, colocaria inimizade, a tua semente e a sua semente, na versão antiga. Na versão nova, ele usou entre a tua descendência. Quem é a descendência do diabo? Os anjos caídos, os demônios e todos aqueles que rejeitaram e que rejeitam Jesus como seu Salvador. Pastor, isso é coisa de se falar? Olha, mas não tem como falar. Não é, eu estou falando com todo jeitinho aqui e não existe outra expressão, né, mais, né,
mais branda para falar. Eu estou falando da forma mais branda possível. Na verdade, todo ser humano precisa despertar nisso. Mas a Bíblia fala, todos pecaram. O apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, em pecar, na criação, todos eram criaturas de Deus. Em pecar, os que estão sendo reconciliados com o Pai, obviamente, estão se tornando. João escreveu no Evangelho, primeiro capítulo, o seguinte, né? Principalmente versículos 11 e 12. Todos os que creem, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Todos que receberam foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que recebem o Evangelho, os que aceitam o Evangelho como, né, ou que o Espírito Santo, aqueles que recebem a impressão do Evangelho no seu coração por meio do Espírito Santo, ou seja, aqueles que creem no Evangelho. Não é complicado isso não, pastor, não é complicado. E engraçado que na versão atualizada Almeida, a descendência, né, coloca na inimizade a sua descendência, os filhos do diabo, os que não creem, com a descendência de Jesus. Ou seja, o seu descendente, tem uma outra versão que diz o seu descendente. E o descendente da mulher aí é Jesus. E todos aqueles que são gerados por meio do Evangelho, na cruz do Calvário, através do sangue de Cristo, que são adotados como filhos de Deus, ou nascidos de novo, nascidos da água e do Espírito, como o próprio Jesus disse a Nicodemos, ao fariseu Nicodemos, pelo fato de nós sermos o corpo espiritual de Cristo, ou sermos reconciliados com o Pai por meio de Cristo, então nós somos então fruto do descendente da mulher, que é Jesus. Isso aí acho que não tem problema. Não tem problema nenhum, dificuldade de não entender isso. No Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 10, nós já conhecemos, Jesus assim que foi batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. É o que muito crente hoje não fez conta, não parou para pensar, que uma vez recebendo o Espírito Santo, recebendo o Evangelho, a primeira coisa que o Espírito Santo faz com o crente, com o novo convertido, é levá-lo ao deserto. Isso não muda, isso ninguém vai mudar isso. E no deserto, então, essa farra que o pseudo sistema evangélico arrumou, ou que a falsa igreja evangélica arrumou, não é de Deus. Não está na Bíblia, não existe respaldo na Bíblia. Como assim, pastor? Ah, porque você vai aceitar Jesus e a sua vida vai ser um mar de rosa. Não, quem está no deserto não vive um mar de rosa. Primeiro, para comer, tem que comer, depende dos céus. Uma vez reconciliado com Deus, nós dependemos do céu. Segundo, deserto é lugar de guerra, é lugar de morte, é lugar de escassez. O deserto é um lugar de sofrimento. Deserto é lugar de sofrimento. Ah, você vem para Cristo e aceita Cristo como Salvador. A expressão já está errada em si. Aceitar Cristo como Salvador. Então você aceita Jesus como Salvador. Meu irmão, isso não é verdade. Nós somos chamados para uma guerra. Existe uma guerra olha aqui, inimizade entre a descendência do diabo e o descendente Cristo. Os descendentes de Deus em Cristo Jesus. E se nós estamos em guerra, numa guerra espiritual, não tem esse negócio, essa vidinha boa, esse 0800, como eu costumo brincar com a galera da igreja, não existe isso não. Quando o Senhor nos dá graça, nos dá força, para sairmos de um problema, de uma dificuldade, nós entramos em outra maior. Porque de glória em glória nós estamos sendo edificados. Ah, graças a Deus, porque Deus resolve. Ele resolve para criar outro. Para enviar outro problema, para mandar outro problema, porque nós precisamos crescer na fé, desenvolver a nossa salvação. Paulo chegou a falar isso aos Filipenses: desenvolver a vossa salvação. O que é isso? Você vai crescer na fé, no conhecimento e na graça. Para você crescer no conhecimento e na graça, você precisa estar relacionado com Deus. E para você sentir, para nós sentirmos a necessidade de uma interação com o Senhor, nós precisamos disso. Não é? Os problemas, a dificuldade, a pandemia, por exemplo, graças a Deus parece estar acabando. Temos que ter o cuidado, manter o cuidado aí, né? Todo o cuidado nós precisamos manter.
mas é uma coisa que tá óbvia, tá clara. Nós aprendemos, a igreja amadureceu muito nesse momento de pandemia. Os que não eram fiéis acabaram de cair. Os que são fiéis sentiram a fraqueza. Deus enviou. Eu creio que Deus enviou este momento, se é o momento de juízo também, se for um momento de tribulação de juízo, isso aí é um problema, é uma discussão, é um outro assunto, né, um outro ponto doutrinário, é para amadurecimento. O quanto a igreja amadureceu, o quanto nós estamos amadurecendo nessa questão aí, que nós amadurecemos nessa questão da pandemia. A coisa mudou. A igreja está mais consciente. O grupo que nós temos na igreja hoje, inclusive o grupo está crescente, está aparecendo gente nova na igreja. Uma galerinha lá sumiu, desapareceu. Não creio que se volta na igreja. A gente está indo atrás, está buscando, está buscando meios para ir atrás, mas eu acho que não volta mais. Certo? Mas Deus está enviando gente nova. Gente que realmente quer, gente que entendeu que sem Ele não vai. Então preste bem atenção. Então o deserto é lugar de crente. O Espírito Santo ficou muito claro, tanto em Mateus como Lucas 4, ficou claro que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto e durante 40 dias e 40 noites Jesus foi tentado. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba do coração. Pegou os 3 artifícios que ele faz para nos tentar ainda hoje e tentou Jesus. Mas no deserto começou o fracasso do diabo. Começou o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. O diabo começou a ser humilhado, começou a ser ofendido, começou a ser... Jesus tripudiou sobre o que o diabo achou que era a honra, que era a glória dele. Jesus pisou em cima. Me lembra agora do Salmo 110, como Davi profetizou. Disse o Senhor a meu Senhor, fique assentado quietinho ao meu lado, até que eu coloque os seus inimigos debaixo da planta, do escabelo dos seus pés. Davi profetizando a respeito de Jesus. O próprio rei Davi profetizando a respeito de Jesus. E aqui, em 2 Tessalonicenses, nós vemos então, quando Paulo falando aos irmãos da igreja de Tessalônica, falando assim, gente, levanta a cabeça. Se aprumem. O crente anda da forma erecta, né, imponentemente em nome de Jesus, não com arrogância, não com prepotência, não com orgulho bestial, com egoísmo, esse egoísmo desvarado, esse egoísmo nojento. Não. O crente, ele tem que andar garbosamente em Cristo, para a glória de Cristo, a nossa mensagem do próximo domingo passado. Tudo para a glória de Deus. Nós temos, mas o crente está sofrendo, glorifique a Deus. Está com problema na família, glorifique a Deus. O problema é que muitas vezes o crente, ele quer investir na sua vida, nos seus negócios, quer investir em tudo e não deixa tempo para investir na glória de Deus. É só ler Efésios capítulo 1, verso parece que 11 ou 12, se eu não estiver equivocado. Deus nos salvou para o louvor da sua glória. Tudo na minha vida e na sua vida, nós que somos chamados, eleitos antes da fundação do mundo, chamados na cruz do Calvário, fomos chamados para a glória de Deus. Que não é, tudo na minha vida e na sua vida, que não for para a glória de Deus, vai dar BO, vai dar problema, vai aumentar o nosso sofrimento. Nós somos chamados para sofrer. Mas se nós fizermos vista grossa e não levarmos a sério que nós somos chamados para o louvor da glória de Cristo, nós vamos ter problema sério. E Paulo, falando aos irmãos de Tessalônica, fala exatamente isso. Como você recebeste o Senhor Jesus Cristo, ande nele. Se vocês foram recebidos em Cristo ou por Cristo, faça conforme o que ele determinou. Porque nós fomos enraizados, olha o verso 7, enraizados, edificados nele, confirmados na fé, assim como nós fomos ensinados, para que sejamos abundantes na graça. A promessa foi cumprida. Deus já cumpriu a parte dele no propósito, no projeto, já cumpriu. Então nós temos a obrigação de nos manter, ou de mantermos no propósito que ele nos criou. Tendo cuidado que ninguém vos prive, ou que ninguém vos enrole com filosofias baratas, com vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo o rudimento do mundo, diferente do que Cristo propõe como vida cristã. Se você é um cristão, você está vestido de Cristo. Se nós estamos vestidos de Cristo,
Então, é Cristo. Aí vem o cumprimento da promessa a partir do versículo 9. Porque Deus habitou em Cristo, corporalmente em Cristo, na plenitude da divindade. Ou seja, Cristo é 100% homem, Cristo é 100% Deus. Ninguém muda isso. Porque, meu irmão, não adianta, não é nenhuma escola, não é nenhuma linha filosófica, nenhuma linha teológica que vai alterar o que a Bíblia diz. A teologia tem liberdade de falar, de estudar, de explorar, mas é a Bíblia. A Bíblia disse que o Espírito Santo, que Deus habitou nele, no corpo de Cristo, no Cristo humano, com toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus é 100% Deus e ponto. Não tem conversa, não tem discussão, nem teológica. E estáis perfeitos nele, ou seja, nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo, circuncidados, Cristo que é cabeça de todo o principado e potestade. O diabo até quer contra você, mas Deus tem controle sobre o diabo. Cristo é maior do que o diabo. Já começou a pisar, tripudiar sobre a cabeça dele lá no deserto. Ah, você mande que os pães se transformem, você é filho de Deus mesmo? Mande que os pães, que as pedras se transformem em pães. Toma vergonha, rapaz. Você esqueceu de Deuteronômio 18:3, que nem só de pão viverá o homem? Que o meu crente, que a minha igreja vive de pão, sim, mas ela vive muito mais da palavra de Deus. Ela vive da palavra de Deus. Então, nós temos que prestar atenção no verso 11. Se nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo, temos que lembrar que no verso 11, Paulo falou aqui que nós somos, no 11 ele falou que nós somos circuncidados por Cristo, e a circuncisão não é no prepúcio, não é na genitália como no Velho Testamento. A circuncisão aqui é espiritual, é na alma, somos circuncidados. A palavra circuncisão sempre vai significar, ela representa o batismo na igreja velha, na igreja de Israel, mas para nós ela representa a purificação, o selo da santificação espiritual. Somos santificados, nós somos circuncidados na alma por Cristo Jesus. Somos sepultados com ele no batismo, simbolicamente no batismo. Muita gente fala que o batismo é um ato apenas simbólico. Como profissão pública, profissão de fé, Mas o batismo para o cristão verdadeiro, para o salvo, aquele que confessou Jesus como Salvador, ele é muito mais do que um símbolo físico, pessoal. Ele é um símbolo espiritual. Ou seja, nós morremos para o mundo, pelo velho sistema, e agora somos ressuscitados em Cristo, com a sua ressurreição. Assim como nós morremos em Cristo, aqui na frente vai falar no versículo logo à frente que vai falar. No versículo 14 vai falar. Então nós somos sepultados em Cristo. Nós estamos mortos, estamos vendo como os mortos entre os vivos. Os que se acham, que se consideram vivos. Nós estamos vivos para Cristo. É bem interessante a nossa situação. No versículo 13, aí, corroborando aí, o versículo 13 corroborando, confirmando o versículo 12, diz o seguinte: porque quando nós estávamos mortos nos pecados, na incircuncisão da carne, ele nos vivificou, fomos vivificados juntamente com ele, quando ele nos perdoou a ofensa. Desculpa. O pecado original e os pecados que nós cometemos até que fôssemos levados à cruz do Calvário, onde aconteceu a nossa redenção. Onde espiritualmente fomos conduzidos ao Calvário, por meio do Evangelho, para receber, para sermos selados com a nossa justificação e entrar no processo de mudança de vida, o que nós chamamos de conversão, de regeneração. A mudança, como no plano de salvação, a mudança das nossas vidas. Aí por isso nossos hábitos estão mudando, por isso que a nossa forma de ver o mundo está mudando, por isso que a forma de nós olharmos para... Hoje nós temos a possibilidade, tornou-se propício a nós a olhar para Cristo, entender a obra de Deus, entender os desígnios do Senhor e ainda trabalhar no seu reino, A turma do Bretas aí está aí, no momento de avivamento, do grupo familiar de crescimento, do projeto Amém, está todo mundo aí envolvido, imbuído nesse compromisso. Deus já começa a agir, já começa a trabalhar, E agora a graça de Deus, que se manifestou lá no passado, na primeira igreja, se manifesta na vida da igreja de hoje.
na sua denominação, se há compromisso, se há comprometimento com a palavra, o Espírito Santo está aí, está trabalhando. E o batismo nos lembra que nós morremos para o mundo, que agora o nosso sistema de vida não é mais no mundo e que agora nós vivemos pela graça. Somos alvos constantes da graça salvadora, da graça remidora, da graça justificadora, da graça santificadora, da graça regeneradora, da graça comum. Somos alvos do Senhor em todos os sentidos. A multiforme graça de Deus está operando na sua vida neste momento. Deus está fazendo alguma coisa. O Espírito Santo está operando a vontade de Deus na sua vida e na minha vida neste momento. Não é porque nós estamos no culto doméstico, na boa palavra. Não é isso não. Durante todo o curso da sua vida, desde o Calvário para cá, o Senhor vai operando de glória, porque de glória em glória nós estamos sendo transformados. O versículo 14, então, traz a nossa memória, traz a nossa lembrança, o que é glorioso, o que é de mais glorioso. Havendo ele riscado a dívida que o Adão gerou, e a promissória que estava na mão do diabo, ela foi tomada da mão de Satanás, foi arrebatada, foi arrancada da mão do diabo. Jesus já com o pé na cabeça dele, tomou a mão dele a chave da morte, a cédula que nos prendia a Satanás e que nos conduzia ao inferno, foi tomado das mãos dele, aleluia, né? Eu creio que alguém está dando glória, aleluia, em lembrar disso aí. Toda a dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, ele tomou a cédula e rasgou. A cédula foi pregada lá na cruz do Calvário, a nota promissória que nos prendia o diabo, foi pregada lá na cruz do Calvário. E nós fomos tirados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz de Cristo. Olha o que ele disse aqui no versículo 15 para encerrar. E despojando os principados e potestades, expôs publicamente e deles, ou sobre eles, triunfou. Não foi só o diabo e todo o exército das trevas está debaixo. Sobre é por cima, sob é por baixo, debaixo dos pés do Senhor. Ah, porque eu estou com medo do diabo, eu estou com medo da maldição, eu estou com medo. Meu irmão, o Evangelho. Nós estamos à sombra do Onipotente. Nós estamos sob os cuidados do Senhor. Aquele que o Pai dá a mim, aquele que o Pai me deu na cruz do Calvário veio a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Estamos guardados, estamos protegidos. Deus cumpriu e está cumprindo em nós a sua promessa. Cristo é a promessa de Deus para a vida de cada um de nós, de todos nós. O Senhor é a nossa alegria, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso sustento. Por isso que é dessa forma, essa é uma das formas pelas quais Deus, a glória de Deus tem se manifestado e tem triunfado em nós. Precisamos, esse texto de hoje veio para nos acordar, para nos despertar. Não adianta, o mundo não pode nos julgar, o mundo não pode nos condenar. Estamos protegidos, estamos sob a graça de Deus. Não adianta o que o mundo tenta fazer. O que nós estamos fazendo aqui é saindo, passando por este mundo, voltando para a nossa casa. Não adianta os assombros. As perseguições do mundo, ela não nos assusta, não nos leva ao desespero. E por que não nos leva ao desespero? Porque nós somos portadores das promessas de Deus. A graça bendita e eterna do Senhor está sobre nós. A unção do Espírito Santo está sobre a sua vida. A glória do Senhor está sobre a vida de todos nós. Meu irmão, a bênção de Deus na sua casa, a bênção de Deus na sua vida financeira, a bênção de Deus sobre a vida social. Deus vai fazer, pastor, mas eu não vejo nenhuma solução para os meus problemas. Humanamente, quando nós olhamos para as dificuldades que nos sobrevêm, não há realmente solução. Tem coisas que estão acima das nossas forças. Mas o Senhor vai levantar pessoas para te abençoar. Como você é um instrumento abençoador para outras pessoas. Você abençoa espiritualmente as pessoas, que Deus vai levantar pessoas em outros setores da sua vida para te abençoar.
É assim na vida da igreja, é assim na vida de todos nós. Deus cumpre constantemente as promessas dele na sua vida. Quando alguém fala assim, mas o melhor está por vir, meu irmão, não houve esse tipo de profecia, não. Isso é diabólico, isso é nojento, isso é terrível. O melhor já veio para nós, o melhor é Cristo. Não tem nada melhor do que Cristo, não tem nada melhor do que o Evangelho. E todas as provisões, tudo que vai vir para nós, vai vir por meio de Cristo. Não importa quem Deus vai levantar para te ajudar, para te abençoar, ou Ele mesmo vai te abençoar diretamente, porque espiritualmente Deus nos abençoa diretamente. Mas às vezes nós precisamos da oração do irmão, às vezes o irmão ora para a gente. Não é o irmão orar e eu ficar olhando para a cara dele, não. Porque tem crente que é folgado. Eu estou passando necessidade, dificuldade, vou pedir o irmão para orar por mim. Não, ora você mesmo. O irmão vai te ajudar em oração também. Mas Deus só vai confirmar, Deus só vai usar o irmão, a oração do irmão, se você estiver na posição que ele te colocou, que ele te chamou. Se não tiver, pode ficar tranquilo que Deus não vai fazer, não. Deus, ele é inteligente, Deus é sábio, Deus está vendo todas as coisas. Todas as coisas são patentes aos olhos do Senhor. Tá certo? Então Deus cumpriu a promessa. E a promessa de Cristo para a minha vida, de Deus, do Pai, para a minha vida e para a sua vida é Cristo. E Cristo está presente conosco nesta manhã. Deus cumpriu ou não cumpriu a sua promessa? Ele venceu o diabo, morreu na cruz do Calvário, colocou o reino das trevas sob os seus pés, e tem glorificado o nome dele na minha vida, na sua vida ou na vida da igreja. Amém? Aleluia? Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã. Um abraço aí para a turma da Rádio Viver Gospel, para o nosso diretor José Amâncio. Que Deus em Cristo possa nos abençoar rico e poderosamente. Vamos orar? Deus bendito e Deus eterno, glorificamos o teu nome e exaltamos a ti, ó Pai, na beleza da tua santidade. Renova as nossas forças, dá-nos entendimento da tua palavra, continue a glorificar o teu nome em nós, para que tudo na nossa vida seja para a glória do teu nome. Pai, abençoe cada família, cada lar, se tem alguém enfermo, que seja curado. Senhor, abençoe todos da rádio da GV Gospel, nosso diretor José Amâncio, os irmãos ali, os técnicos, que todos sejam abençoados e agraciados no Senhor. As pessoas que participarão deste culto offline, das pessoas que vão participar através do nosso canal YouTube, que o teu Espírito Santo possa agir, que o teu Espírito Santo possa renovar, possa fortalecer a vida de todos nós. Nós oramos e te adoramos, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Até quinta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe. E entre lá no canal do YouTube, nos ajude, inscreva-se. Pastor, eu não tenho YouTube. Não é só você entrar lá aí no Play Store do seu celular. Toca lá, vai abrir. Procure lá YouTube, certo? Vai entrar no YouTube, procurar lá Ica Bretas, que é o nosso nome, né? A nossa página no YouTube, Ica Bretas. Vai lá, inscrever-se no vermelhinho, toca lá, depois toca o sininho, certo? Inscreva-se e entra lá, dá a partida na nossa live, nas nossas lives, tem um monte lá, tem mais de 200 lives lá, e deixa o seu like. É uma vez só, tá? Um like uma vez só. Deus ajude a evangelizar. Nós não estamos aqui fazendo nome, eu não tenho nome, né? A nossa igreja chama Novamente, mas nós não estamos aí, nós estamos anunciando Jesus. Nosso objetivo é anunciar Jesus, tá bom? Deus em Cristo abençoe. E assim que eu encerrar aqui, compartilhe também nos seus grupos aí, no nosso canal do YouTube. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Até quinta-feira, se Deus quiser. Para a turma do Bretas, tem orando com o pastor hoje à noite.